onde o desencarnado está, qual é a sua evolução espiritual, para onde foi levado o nosso ente querido que a gente ama tanto. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Fique comigo nesse vídeo, me chamo Carla, sejam todos bem-vindos ao meu canal. É um grande prazer ter você aqui comigo hoje, gratidão por você estar aqui. Quando a gente ama muito uma pessoa, essa pessoa parte, a gente fica muito triste, a gente chora. Tem pessoas que levam muitos anos para conseguir refazer a sua vida, para conseguir tirar aquela saudade dentro do seu coração. E eu digo para vocês que pode levar 20, 30, 40 anos, quando a gente estiver aqui na Terra, a saudade continua lá. O que a gente aprende é conviver com essa dor, é conviver com essa saudade, mas a saudade ela continua lá, dentro do nosso coração. Um dia após o outro, a gente vai vivendo, a gente vai lutando. Quem de nós nunca perdeu? Quem de nós nunca chorou? Quem de nós nunca pensou o que vai ser da minha vida agora? Porque por mais que a gente estude o Espiritismo, por mais que a gente entenda que a morte não existe, a gente sente saudade. E a gente pensa como está nosso ente querido, nosso desencarnado, como ele está no plano espiritual. Eu vou reencontrar, ele vai me reencontrar, ele vai me visitar na minha casa. Como que a gente vai fazer para que a gente possa ter essa conexão espiritual? Então depende muito da evolução espiritual de cada pessoa. Aquela pessoa que desencarnou sem acreditar no Espiritismo, ela vai direto para o umbral, lá ela vai dar conta dos seus erros que ela cometeu aqui nessa terra, e depois que ela querer estudar, que ela querer evoluir, ela vai para as colônias para que ela possa estudar. Já falei aqui nos meus vídeos que tem vários tipos de colônias, então essas colônias é para o aperfeiçoamento do nosso espírito. Quando a gente desencarna, a gente vai para lá para estudar, dependendo do nosso grau de evolução, porque lá eles sabem, os amigos espirituais evoluídos, eles sabem qual é o nível de espiritual que a gente precisa para evoluir mais, para estudar mais. É tão difícil aqui na Terra quando a gente se dá com as pessoas, quando a gente conversa com as pessoas tão primitivas, pessoas que não querem aprender o Espiritismo, pessoas que a gente vai conversar, parece que a pessoa vai morder, parece que a pessoa vai se avançar em você. Então tá muito difícil a convivência aqui na Terra com as pessoas que não querem aprender o Espiritismo, que as pessoas estão se transformando cada vez mais materialista, as pessoas estão cada vez mais egoístas, pensando exclusivamente nas suas vidas. E daí essa pessoa, quando ela desencarna daqui, ela não está com um nível espiritual elevado, ela vai ter que aprender tudo de novo. Dependendo dessa pessoa, ela querer estudar, ela querer aprender, aí ela vai para as colônias, vai estudar, vai aprender para que ela possa novamente reencarnar, para que ela possa novamente ter uma evolução espiritual, ter uma chance de vida aqui na Terra, para que ela possa evoluir o seu espírito. Nem todas as pessoas querem esse estudo, nem todas as pessoas querem evoluir o seu espírito. Então, quando você é muito aqui na Terra, você estuda muito Espiritismo, você faz a reforma íntima, você faz o Evangelho no Lar, você está se espiritualizando, provavelmente você não vai conseguir se conectar com esse ente querido se ele não estiver no plano espiritual estudando o Espiritismo, se ele não estiver se aperfeiçoando para o Espiritismo, vocês não vão ter essa conexão espiritual. Essa conexão espiritual vocês só vão ter, só vão se encontrar nas outras vidas pelo merecimento de cada pessoa. Se você está num nível espiritual e aquela pessoa que você tanto amava partiu, você talvez não se encontre com essa pessoa, dependendo do seu nível espiritual, dependendo do nível espiritual dessa pessoa. Então aqui na Terra foi um ajuste de contas, a pessoa veio com você para que vocês se interligassem, para que vocês se ajustassem, para que vocês conseguissem refazer a sua vida de vidas passadas, os seus débitos de vidas passadas. Vocês vieram juntos para que vocês conseguissem se harmonizar, ser um espírito um com o outro harmônico, para que vocês pudessem ser felizes, se ajudar uns aos outros. Mas não é sempre assim que acontece. A gente reencarna aqui na Terra com aquele espírito que a gente amava tanto, mas aquele espírito ele não quis evoluir, ele não quis estudar. Então é muito difícil que a convivência aqui na Terra vá dar certo, que a vida vai dar certo aqui. Então por isso que é muito difícil, que tem brigas entre famílias, entre duas pessoas que são casadas. A gente vê muitos casos de relacionamentos kármicos que não dá certo. As pessoas falam muito em almas gêmeas, mas almas gêmeas é muito raro de existir. Todos os relacionamentos são kármicos aqui na Terra, para um reajuste de contas,
para que a pessoa possa vir com você, para que vocês dois juntos possam evoluir. Então, quando um parte, o desencarnado partiu, ele está no plano espiritual. Você às vezes pensa que ele lhe visita, ele não tem esse merecimento de vir para a Terra para lhe visitar. Às vezes ele leva 2, 3 anos para poder aceitar que partiu, porque tem pessoas que partem aqui sem saber que partiram, e elas chegam no plano espiritual achando que estão na Terra. Elas fazem tudo como fazem aqui e elas não vão evoluindo. Então elas têm que aceitar que a morte existe para elas, que elas partiram, que elas deixaram o corpo físico, que elas partiram para o plano espiritual. Elas têm que acreditar que o espiritismo existe, porque muitas das pessoas chegam no plano espiritual sem acreditar em nada. Elas nem sabem o que é plano espiritual, elas não sabem que elas são um espírito desencarnado aqui na Terra. Então elas vêm, talvez sem o consentimento dos amigos superiores, para que elas possam visitar essas pessoas, mas elas não querem estudar. Então, quando elas vêm sem esse consentimento, quando elas não querem estudar, quando são espíritos rebeldes, elas se tornam obsessores dos familiares aqui na Terra. É por isso que muitas pessoas, depois que parte um ente querido, as pessoas começam a ter a vida totalmente conturbada. As pessoas ficam doentes, perdem emprego, perdem dinheiro, porque elas não sabem o que está acontecendo. É aquele ente querido que está ali, porque ele não estudou o espiritismo. Ele não é um espírito evoluído. Então ele pensando que está perto daquele familiar, que ele está ajudando, ele está atrapalhando. Jesus já dizia bem, deixai os mortos enterrar seus mortos, porque Jesus sabia que os ciclos acabavam. Não é fácil para nós entender isso. Por mais que a gente estude, não é fácil a gente se separar do corpo físico, de uma pessoa que a gente ama muito aqui na Terra, do nosso ente querido. Quem de nós não perdeu? Todos nós já perdemos. Todos nós já sabemos a dor de estar chorando em cima de um caixão, de fechar aquele caixão, de deixar aquele ente querido ir, principalmente quando a gente é muito apegado com a matéria, quando a gente é muito apegado com a pessoa. Por mais que a gente evolua, por mais que a gente estuda, por mais que a gente faça reforma íntima, por mais que a gente faça o evangelho no lar, a gente sempre vai sentir a saudade, a gente sempre vai se lembrar. E essa conexão de ter, que os médios têm muito com pessoas que partem, é pelo pensamento, tem o sonho, nosso espírito está sempre trabalhando, e ele vai se encontrar com aquele ente querido, dependendo daquela evolução espiritual, porque temos que estar na mesma conexão espiritual. Temos que acreditar no espiritismo. É por isso que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, para que as pessoas façam a reforma íntima, para que as pessoas estudem o espiritismo, abrem a mente para o espiritismo, para que as pessoas façam o evangelho no lar, porque quando a gente faz a nossa reforma íntima, a gente vai melhorando como pessoa, a gente vai melhorando como ser humano. Quando a gente faz o evangelho no lar, a gente vai afastando da nossa casa os obsessores que vêm dentro da nossa casa para atrapalhar a nossa vida, usam pessoas para atrapalhar a nossa vida, e a gente começa a ficar um caos na nossa vida, a gente começa a não entender nada, porque a gente não está estudando o espiritismo, porque a gente não está aprendendo o espiritismo. As pessoas vivem no mundo materialista, as pessoas vivem no planeta Terra, que é um mundo muito parecido com o espiritual, só que aqui é um mundo muito meia boca, porque o plano espiritual ele é muito melhor. A gente, os médios que estão me assistindo agora, sabem que fazemos regressão, sabem que quando dormimos vamos para o plano espiritual ajudar pessoas, trabalhar, fazendo nossa caridade lá em cima também. Então a gente tem que começar a entender que quando eu não estudo o espiritismo, quando eu não faço reforma íntima, quando eu não quero estudar, fazer o evangelho no lar, eu estou regredindo como pessoa. O meu espírito dentro do meu corpo ele está regredindo, ele não está estudando, ele não está evoluindo. E o que acontece? Eu não vou me encontrar com aquele ente querido que já está evoluindo, que já está estudando, que quis aprender o espiritismo, que partiu sabendo o espiritismo. Então eu vou ter essa conexão, porque eu também estou estudando. Agora, se você parte, seu ente querido partiu, você pensa que você vai se encontrar, se vocês estão numa vibração totalmente afastada, se um estuda o espiritismo, outro não vai ter reencontro. Através do merecimento não vai ter reencontro, porque no plano espiritual é tudo certinho, é cada pro nosso merecimento espiritual. A gente recebe aquilo que a gente merece. Então, quando Jesus falava, deixa os mortos enterrar seus mortos, Jesus estava falando que a gente tem que deixar ir, que a gente tem que entender que todos nós somos espíritos encarnados dentro desse corpo e todos nós vamos partir daqui um dia. Mas as pessoas, elas vivem num mundo ilusório aqui no planeta Terra. Elas vivem materialista, elas vivem sempre cheia de afazeres, trabalhar, pagar conta. Elas acham que elas não vão partir.
E eu não estou falando aqui que trabalhar e pagar conta é feio. Todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos pagar contas, todos nós precisamos sobreviver. Eu estou falando de pessoas que são obcecadas só nisso aí. Pessoas que vivem aqui na Terra num tremendo materialismo, com vícios, não querem fazer reforma íntima, não querem estudar o Evangelho, não querem fazer o Evangelho, não querem evoluir. E quando uma pessoa chega para dar um conselho, para falar sobre o Espiritismo, essa pessoa ainda se volta contra você. São espíritos que não estão preparados para escutar a palavra do Espiritismo. Então a gente tem que ajudar as pessoas 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, mas se a gente vê que aquela pessoa não quer evoluir, se a gente vê que aquela pessoa não quer melhorar, a gente tem que deixar ir. Porque todos nós somos espíritos encarnados aqui na Terra, nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. Não vai estar dentro do caixão outra pessoa com você, você sozinho ali dentro. Então a gente tem que começar a entender que para que a gente entenda o mundo espiritual, precisamos estudar ele. Precisamos estudar o Espiritismo. Precisamos evoluir nosso pensamento. Precisamos entender que a morte ela é certa para todos. E as pessoas vão vivendo aqui no planeta Terra como se a morte nunca fosse acontecer, como se com elas nada fosse acontecer, e elas vão chorando por aquele desencarnado, vão pensando, ai, mas eu vou sonhar com ele, ai, mas ele veio me visitar. Às vezes são obsessores que se fazem passar pelo seu desencarnado, pelo seu ente querido, e você pensa que é a pessoa da sua família, que é a pessoa que você mais ama, que desencarnou, que está ali visitando. Mas se você não tem uma conexão espiritual com essa pessoa, se essa pessoa não estudou o Espiritismo, se essa pessoa não partiu estudando o Espiritismo, fazendo a reforma íntima, fazendo o Evangelho no lar, se você não estuda o Espiritismo, se você não faz a reforma íntima, se você não faz o Evangelho no lar, você não vai se encontrar nem nos sonhos. Acaba os ciclos dos espíritos, acaba para sempre. Porque para a gente se encontrar com aquela pessoa que a gente mais ama, para a gente sonhar, para essa pessoa vir nos visitar, nós temos que ter a mesma vibração espiritual. Temos que estudar, temos que fazer a reforma íntima, porque senão nunca mais nos encontramos. E isso é uma coisa muito séria que eu trago aqui para vocês, com o Livro dos Espíritos, que explica muito bem que quando a gente estuda o Espiritismo, quando a gente faz a reforma íntima, quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente vai se aperfeiçoando como um espírito dentro do nosso corpo. E a gente começa a se conectar com o plano espiritual, principalmente aquela pessoa que partiu antes da gente, que a gente tem saudade, a gente vai orando para aquela pessoa, a gente vai pedindo para que essa pessoa também estude no plano espiritual, a gente vai dando conselho, a gente consegue sair do nosso corpo quando a gente dorme, ir até o plano espiritual, encontrar essa pessoa e ajudar essa pessoa lá. Mas como vamos fazer isso se não estudamos o Espiritismo, se não sabemos o que é o Evangelho no lar, se nunca lemos o Livro dos Espíritos, se não conseguimos fazer a reforma íntima, que é aquilo que eu preciso melhorar dentro de mim, como pessoa, como ser humano. Tem pessoas que ficam bravas, que ficam totalmente, parece que elas vão avançar em você quando você dá um conselho para aquela pessoa melhorar como ser humano. E aquela pessoa não quer evolução espiritual, aquela pessoa não quer estudar o Espiritismo, aquela pessoa não quer fazer reforma íntima, aquela pessoa coloca o Evangelho ali, ela nem escuta direito, ela nem escuta a palavra, ela não consegue estudar, e ela está fazendo a reforma íntima. São pessoas que estão aqui na Terra, que estão a passeio, elas estão perdendo a sua reencarnação. Como que acha que essa pessoa vai voltar aqui para a Terra? Como que acha se é que vai voltar para o planeta Terra? Porque agora, de 2024 até 2030, nós estamos com expiações à flor da pele, nós estamos com as expiações bem vistas para o plano espiritual. Vai ter muitas pessoas de 2024 que vai entrar 2025 até 2030, só vai ficar na Terra quem realmente quiser fazer a reforma íntima, quem realmente quiser estudar o Espiritismo. É por isso que vai ter muitos desencarnes coletivos, é por isso que vai ter muitas enchentes, vai ter muitos terremotos, vai ter muita inundação em todos os países. E não adianta as pessoas falar que é por falta de Deus, que é por falta disso, por falta daquilo. Vai ser em todos os países. Quem leu a Bíblia sabe muito bem do que eu estou falando. Então a gente tem que tentar entender que eu preciso estudar o Espiritismo, eu preciso fazer a reforma íntima, eu preciso fazer o Evangelho no lar, para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu instrua dentro do meu corpo o meu espírito. Porque não adianta nada a gente fazer oração,
e a gente não fazer a reforma íntima. Tem pessoas que falam, mas eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. No livro dos Espíritos está escrito, basta você não fazer o bem que você já está praticando o mal. E quando a gente quer ajudar uma outra pessoa, quando a gente quer melhorar o nosso mundo, temos que nos melhorar dentro da gente. Porque não adianta nada a gente querer melhorar o planeta, a gente querer melhorar a pessoa, a gente querer dar o melhor da gente, mas a gente não melhora a gente como ser humano. Porque é através do nosso exemplo que a gente pode ajudar as pessoas. E aqui eu estou falando sobre espiritismo, sobre evangelho no lar e sobre reforma íntima. Essas três coisas que são essenciais para que a gente evolua nosso espírito. Não estou falando de religiões, estou falando de evoluir o nosso espírito, de melhorar como ser humano, de melhorar como pessoa. Porque quando a gente tem orgulho, a gente pensa que a gente não precisa aprender, a gente pensa que a gente já sabe tudo. Mas a gente está aqui na Terra com uma evolução espiritual, todos nós estamos no mesmo navio. Depois as pessoas não estudam o espiritismo, as pessoas não fazem reforma íntima e as pessoas querem ganhar benefícios, as pessoas oram pedindo coisas para suas vidas. Mas a verdadeira oração é aquela onde a gente faz a modificação dentro da gente, que a gente faz a reforma íntima, que é pegar aquilo que eu tenho de ruim e jogar fora. Quer pegar tudo que eu preciso melhorar e tentar a cada dia. Se hoje não deu certo, amanhã eu tento de novo. Porque a reforma íntima é a verdadeira felicidade para a nossa vida. Porque fazendo a reforma íntima, fazendo o evangelho no lar, estudando o espiritismo, eu vou conseguir elevar o meu espírito, eu vou conseguir me sentir bem. Mas enquanto eu não fizer isso, eu não consigo me conectar nem com os desencarnados que eu amo tanto, que eu queria sonhar, que eu queria me encontrar, que eu queria que eles me visitassem. Isso não vai acontecer, porque estamos em vibrações diferentes, estamos em energias diferentes, e principalmente com as pessoas que estão aqui na Terra encarnada. Por isso que tem tanta briga familiar, por isso tem tanta briga entre os casais, porque as pessoas vivem num mundo de matrix de mentira aqui da Terra e as pessoas esquecem que o plano espiritual está bem perto da gente. Estamos vivendo numa modificação planetária, onde a gente precisa fazer a reforma íntima para que a gente possa evoluir o nosso espírito dentro do nosso corpo. É para todos nós, porque a gente possa evoluir a nossa mente, a gente possa estudar para que a gente se torne pessoas melhores. Porque quando você chegar no plano espiritual lá em cima, quando você desencarnar, os espíritos superiores não vão querer saber qual é a sua casa que você teve aqui, seu carro, seus diplomas, como você era, sua aparência, isso não importa para eles. Nada importa para eles lá. Importa como você realmente é como pessoa e como ser humano. E para que você modifique isso para você, você tem que fazer reforma íntima, evangelho no lar, e você tem que estudar o espiritismo para que você possa compreender melhor as coisas da vida, para que você possa entender e para que no que você sente da saudade do seu ente que foi embora e você ficar ali pensando, você está atrapalhando ele que está lá no plano espiritual, ela, para estudar. Então o nosso verdadeiro amor é deixar ir, é rezar para aquela pessoa melhorar como ser humano aqui na Terra, para que juntos a gente possamos fazer uma vida melhor, seja aqui na Terra ou seja no plano espiritual. Muito obrigada, meus amigos, por vocês terem assistido até agora. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.